tudo isso, vamos para o segundo pilar de hoje, que é um pilar muito importante. Vamos falar de uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de falar, que é falar do sexo, por exemplo. O sexo como ritual sagrado. Boa noite, Mozart, seja bem-vindo. A pergunta para vocês é, será que o sexo é puro ou é impuro? O princípio da construção das coisas, da união positiva e negativa, no caso das matérias, por exemplo, logo o casamento não é um mero contrato para garantir se você vai ter uma situação financeira boa ou para garantir sexo. Não é nada disso. O casamento é para fazer o quê? É para alguém que queira cuidar um do outro e satisfazer um ao outro. Você precisa se preocupar, você que é casado, que você tem que fazer com que a outra pessoa seja feliz. E mutuamente. E isso tem que acontecer de forma tranquila. Porque no passado, por exemplo, esse papo do sexo tinha muito tabu. As pessoas tinham problemas com isso no casamento. Por quê? Por exemplo, na antiguidade, lá na época do feudalismo, as pessoas imaginavam que quem só podia ter prazer era o homem. A mulher não precisava, não podia ter prazer. Inclusive, se a mulher chegasse para o marido e pedisse lá uma posição diferente, ele já dizia, olha, isso é coisa de prostituta. A mulher casada não faz esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Separaria com certeza absoluta. Por quê? Estava utilizando as coisas apenas criar o prazer para uma pessoa e não para ambos. Então a mulher ela tem que entender que ela e o homem é a mesma coisa, funcionam do mesmo jeito, e a partir daí os dois se complementam. Então o que você tem que fazer? Quando você vai casar, por exemplo, você tem que saber ou descobrir se a pessoa com quem você vai casar combina com você, com os teus desejos. Se ela compartilha com os mesmos desejos que você. A partir daí vai dar certo. Caso contrário, não. Vai dar errado, porque não é só a satisfação de uma pessoa, tem que satisfazer os dois. A essência do casamento é a compreensão que a união positiva e negativa, ou a união do positivo e do negativo, homem e mulher, ou seja, marido e mulher, se uniram para se completar mutuamente, se transformar em uma única unidade. E o sexo é a maneira que você tem de transformar em uma única pessoa. Porque não dá para ter orgasmo sozinho, por exemplo. Tem que ser junto, você e sua esposa, você e seu companheiro. É dessa forma que funciona. Não é diferente. Então esse tipo de coisa tem que estar 100% alinhado na nossa cabeça. E a partir daí, as pessoas têm que se estudarem um ao outro, saber como é que funciona fisiologicamente um ao outro, para que consigam satisfazer um ao outro de forma tranquila. É isso que tem que acontecer com todo mundo que é casado. Então o sexo tem que ser uma coisa prazerosa, e o mais importante, tem que ser algo divino. Até porque é divino mesmo, que é por meio do sexo que tem os filhos, que é a continuação da espécie humana. Então é algo divino, então tem que ser feito com a pessoa que verdadeiramente você ama e que combina com você. Isso é importantíssimo. Com base nessa consciência, o sexo deixa de ser um ritual sujo e passa a ser um ritual sagrado. Portanto, a união matrimonial deve ser alicerçada na unidade da vida e não nas razões econômicas ou nos prazeres físicos. Então é algo muito maior. É algo que te liga a Deus, por exemplo. É algo que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. O sexo é algo limpo, é algo maravilhoso, é algo que vai levar você ao objetivo, que é ter uma vida feliz, uma vida confortável, uma família feliz, uma família confortável. E esse papo tem que ser discutido entre você e sua esposa, entre você e seu marido todos os dias, para que vocês consigam ter uma vida feliz, principalmente harmoniosa e com muita alegria, vai. Como eu falei para vocês lá na questão da mitologia, nessa questão da unidade, segundo as mitologias, a mitologia grega afirma, por exemplo, a questão da figura estranha lá, de 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. E aí, em algum momento, Júpiter ficou lá enciumado, cortou no meio, e a partir daí, um ficou procurando o outro para que pudesse se encontrar, que é a questão da metade da alma, que não existe. É o encontro de 2 espíritos que se complementam, que é diferente. Lá no Japão tem a questão da Izanagi e Izanami, que os dois se casaram ou se juntaram para virar um único deus que chama Amenomi Nakanushi. É o nome do deus. Então, por exemplo, a junção da deusa Izanami e do deus Izanagi, juntando os dois dá o deus Amenomi Nakanushi. No Japão é dessa forma. Mas se você pensar, é a forma que eles acreditam nessa questão da mitologia. Mas se você pensar no caso do cristianismo, em algum momento lá diz que Deus colocou Adão para dormir e dele tirou uma costela e a partir daí surgiu a mulher. Se você pensar nas histórias, é dessa forma que aconteceu. A questão do homem e da mulher. Só que nós sabemos hoje que é o contrário. Que como é que acontece? Como é que você se transforma em uma única pessoa? Juntando 2 pessoas diferentes, que pensam diferentes, só que têm características parecidas. O espírito um do outro se une. E a partir daí
você se transforma em uma única pessoa. E aí vai crescer, porque vocês são uns, têm a mesma ideia e a partir de então tem um casamento feliz. Olha que coisa mais bacana. A pergunta é, o que é o amor então? O amor é quando o marido e a mulher são originalmente uma só alma que provoca emoções profundas pelo conhecimento da unidade chamada amor. Quando eu falo de emoções profundas, é principalmente nessa questão do sexo, se ele é puro ou se ele é impuro. Quando você casa com uma pessoa, você primeiro, antes de casar, precisa descobrir se a pessoa com quem você vai casar, principalmente nessa questão do sexo, combina com você. Inclusive, vou falar uma coisa aqui que a maioria dos pais tem coragem de falar, né? Porque muitos pais querem que a filha casa com o primeiro namorado, casa virgem. Tem muitos esses tabus aí ainda até hoje. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu sou um dos poucos pais que falei para minha filha que ela tinha que ter vários parceiros antes de casar. Porque para você saber se você está casando com a pessoa certa. Existem muitos casamentos que deram errado porque as pessoas não se combinavam na hora lá do sexo. Na hora de estar juntos os dois, na intimidade, dava ruim. Um gostava de uma coisa, outro gostava de outra. Os dois não se combinavam e a partir daí deu tudo errado. A partir daí as coisas não funcionaram bem. E aí muitas pessoas passam a vida inteira frustradas com uma pessoa que ela não gostaria de estar. E às vezes ficam para a vida inteira para manter o casamento, porque tem filho, porque tem a sociedade, porque tem não sei o quê. Apesar que hoje isso já mudou bastante, né? As pessoas não se preocupam muito com isso. Mas ainda tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. E por que aconteceu tudo isso? Porque não investigou quem era a pessoa certa no momento do casamento. Antes de casar. Precisa vivificar as diferenças do homem e da mulher. Afinal, as diferenças se completam e começa pelos órgãos genitais, por exemplo, masculinos e femininos, que um encaixa no outro, não é assim que funciona? É por meio deles que tornamos unos fenomenicamente, pois espiritualmente já é o encontro da alma, mas na hora do fenômeno, carne com carne, é por meio do órgão feminino e órgão masculino que você se une, que você consegue ter o prazer, por exemplo, percebe? Agora, como é que é esse prazer? É junto? É separado? Como é que é? Tem que perguntar isso para você, para a pessoa com quem você vai casar. E como é que você pergunta isso? Fazendo. Mas e aí as pessoas acabam banalizando o sexo. Não é para banalizar. Sexo é divino, como eu acabei de falar. Não é banalizar, é você ter a consciência do ser. A ideia é, você precisa saber que tem que completar. Por exemplo, quando você vai casar com alguém, quem falou isso foi a Pretinha, né? Quando você vai casar com alguém, você precisa saber se aquela pessoa satisfaz você e se você satisfaz a outra pessoa. Porque se não existir essas duas coisas, não vai funcionar bem. Na verdade, nunca aprendemos amor, amar e nos relacionar. Pois é, as pessoas não foi ensinado isso quando era pequeno, mas precisa aprender. É por isso que eu estou falando disso hoje. E por que eu estou falando de sexo, falando de casamento hoje, pessoal? Porque essa é a terceira saúde que a gente tem que estudar. Daqui a mais ou menos 12 dias nós vamos ter a Semana da Vida Próspera, onde nós vamos falar de 5 saúdes importantes, o equilíbrio das 5 saúdes da nossa vida. Estas 5 saúdes equilibradas vai levar você ao sucesso absoluto. E, por exemplo, na questão marido e mulher, se não tiver sexo de qualidade, já era o casamento. Só para vocês terem uma ideia, vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês vão ficar aí com pulga na orelha. Sexo representa no casamento 90%. 90% de casamento é cama. Se não estiver bem na cama, não vai bem no resto, não. Não dá certo. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Se o cara não estiver satisfeito em casa, ele vai procurar fora. Se a mulher não estiver satisfeita em casa, ela vai procurar fora. É simples assim. Então o que acontece? As pessoas precisam entender essa questão da divindade, da questão da essência de fazer o sexo de forma correta. Então veja, sexo é divino. É importante que você saiba disso. Esse é o segundo pilar para o casamento perfeito. Se não tiver sexo de qualidade, vai acabar o casamento. É certeza absoluta. Não adianta pensar de forma diferente que não funciona. Vamos para o terceiro pilar aqui.